Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Boa aula! Olá, galera! Eu sou o professor Rafael Ormes e na aula de hoje nós vamos tratar da habilidade 15 de linguagens, códigos e suas tecnologias, segundo a qual estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Ou seja, vamos observar o texto associado à época da sua produção. No ano passado, o Enem colocou um texto no Noel Rosa chamado Não Tem Tradução. Vamos ver por que não tem tradução? Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A falseta tem a ver com uma desculpa meio esfarrapada que você cria. Só que essa desculpa esfarrapada não pode ser dada em francês nem em inglês, senão vai ficar muito artificial. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. É sinal de que essa linguagem do povo não tem tradução. Trata-se de uma linguagem original, de uma linguagem própria, que o francês e o inglês, que tinham grande, forte influência no final do século XIX, início do século XX, principalmente o francês, diga-se de passagem, não seriam capazes de traduzir. Apenas uma linguagem original, a linguagem da comunidade, como ele próprio diz, lá no morro. Essa gente hoje em dia, que tem mania de exibição, usando o inglês, o francês, não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Inclusive, o texto promove um debate muito interessante. Primeiro, existem aqueles que gostam de se exibir em francês. Nós usamos o português, mas nem o português propriamente é o suficiente para o samba. O que o samba manifesta é um português amaciado pelo brasileiro. É um português diferente. Veja que o texto propõe uma reflexão linguística muito interessante e associada à influência da língua francesa naquela época. Ele procura, o eu lírico, diminuir a influência da língua estrangeira e exaltar a necessidade de uma língua mais original, de uma língua mais abrasileirada. Amor, lá no morro, é amor para chuchu. Tanto ele defende uma língua mais abrasileirada que usa uma expressão bastante informal, coloquial, do cotidiano, para chuchu. As rimas do samba não são I love you. Vejam só que o estrangeirismo não é válido, não serve. E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Mas no samba não serve. Bem, e o Enem criou o seguinte enunciado: as canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Viva Isabel, apesar de revelarem uma aguçada preocupação do artista com seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil, no início dos anos 20, ainda são modernas. O que a gente observa é o seguinte: existe um debate forte, profundo, a respeito da língua que nós usamos. Muitos falam que o nosso português é um português já muito modificado, é um português já muito abrasileirado. Vejam que é um debate que já começa lá no início do século XX e que perdura até hoje. E uma curiosidade, naquela época em que o Noel Rosa produziu o texto, o francês tinha maior influência. Com o tempo a gente vê que o francês perde essa influência e o inglês, que já vinha ganhando influência, hoje tem um status muito forte, tem um poder muito grande nos filmes, nas propagandas e por aí vai. O próximo texto já é um texto com uma linguagem um pouco mais complicada. É um texto do romantismo literário. Vamos dar uma lida nesse poema com bastante calma, porque ele requer extrema atenção. Já da morte o pallor me cobre o rosto. O pallor da morte me cobre o rosto. Pallor significa a palidez da morte, porque quando a pessoa morre ela fica branca demais, pálida demais. Sinal de que a morte se avizinha, se aproxima. Nos lábios meus o alento desfalece. Então a expectativa dele, a esperança dele vai se perdendo, vai se esvaziando. Surda agonia, o coração fenece.
O coração vai morrendo, vai padecendo. E devora meu ser mortal desgosto. Vejam que clima pesado, que clima fúnebre predomina na primeira estrofe. Vamos ver se ele se mantém na segunda? Do leito embalde, no macio encosto, tento o sono reter. Tento o sono reter no macio encosto. Ele tenta dormir. Só que essa tentativa é embalde, é à toa, é mal sucedida. Já esmorece o corpo exausto, que o repouso esquece. Então, a ideia aqui é que o corpo está exausto. Ainda assim, ele não consegue repousar, esquece o repouso. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Vejam que o sofrimento deixa esse cara, esse indivíduo muito atormentado, a ponto de ele se sentir exausto, mas não conseguir repousar. O adeus, o teu adeus, minha saudade. Aparece aqui a causa da mágoa desse indivíduo. É o teu adeus, minha saudade. Fazem que insano do viver me prive. Que me prive do insano viver. A vida é uma verdadeira loucura. E tenha os olhos meus na escuridade. Escuridade essa que tanto pode estar no sentido literal, de estar escuro, sem luz, ou no sentido figurado, porque afinal de contas a morte está se aproximando dele. Esses olhos vão se fechar. Dá-me a esperança com que o ser mantive. E aqui, curiosamente, o eu lírico faz um apelo por meio do imperativo, clamando por esperança. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Pesado o texto, né? Extremamente sentimental, uma carga subjetiva intensa. Olha o enunciado. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica. É obrigação sua conhecer as características da segunda geração romântica. Primeira geração, nacionalista. Segunda geração, mal do século, uma poesia abastecida pelo sofrimento. E a terceira geração, condoreira, de caráter social, de crítica política. Porém, configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. Sinal de que neste poema apreciado, neste texto lido, existe alguma coisa que o projeta para além desse momento específico. Que momento específico? A segunda geração romântica. Por mais que seja um texto da segunda geração, alguma coisa aconteceu no texto que o afasta da perspectiva da geração na qual ele se inclui. O fundamento desse lirismo é, cuidado, a pergunta não gira em torno da segunda geração romântica propriamente. Gira em torno da característica que o projeta para além da segunda geração romântica. Para que eu entenda o que afasta esse texto da segunda geração romântica, devo dominar plenamente características dessa geração. Pessimismo, o que aparece no texto, gosto por ambientes sombrios e pela escuridão, desajuste em relação ao momento em que o indivíduo vive, vassalagem amorosa, segundo a qual o homem se coloca numa posição de inferioridade em relação à mulher, fuga no espaço, formas de evasão, pode ser um lugar diferente, pode ser um outro tempo. A propósito, o tempo escolhido pelo romântico é o passado, normalmente a infância, época em que o indivíduo está em contato com valores mais ingênuos, contato com sua mãe, seus irmãos. E a morte também atua como forma de fuga. A propósito, se é um amor tão intenso que conduz o indivíduo à morte, é sinal de que é um amor incontrolável. Atentem ao fato de que, no texto que nós lemos, há uma característica curiosa. Por mais que haja esse clima fúnebre, esse clima carregado, o eu lírico clamou por esperança. Só que a esperança não é algo que o eu lírico costume pedir.
Na verdade, o indivíduo ele se abastece de tristeza, ele se abastece de frustração. A razão poética dessa lírica é uma razão poética extremamente negativa, pesada, chorosa, lamuriosa. E quando ele cobra, quando ele pede esperança, ele parece, de alguma forma, se afastar dessa perspectiva. Vejam que questão complicada. Mais do que dominar as características da segunda geração romântica, devo observar em que medida o texto se afasta dela. Bem, notamos que no texto anterior vimos uma temática de cunho amoroso, falando de um homem, de um eu, a respeito das suas frustrações amorosas. Olha só como esse mesmo tema aparece de uma maneira diferente de acordo com a percepção modernista. Só que o modernismo, ele se insere no momento histórico, cultural, em que os artistas pretendiam negar, se opor, desconstruir modelos estereótipos. Olha só esse texto do Manuel Bandeira, Tragédia Brasileira. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, parece já um solteirão, né? Não vai arrumar ninguém. Conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída. Convenhamos, a aproximação entre esse senhor de 63 anos de idade e uma mulher prostituída está muito longe de ser uma relação ideal. Com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Veja que a própria imagem da mulher é uma imagem nada idealizada. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. O amor faz com que esse cara tolere as traições da mulher, que, convenhamos, estão muito longe de configurarem um comportamento ideal. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedro, Maria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clape, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos. Vejam a quantas traições o Misael foi submetido. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul, que é um tecido. Importante notarmos que a perspectiva do relacionamento amoroso na ótica modernista é totalmente diversa, é bem diferente. Vejam, inclusive, que o texto tem uma linguagem bem mais simples. O modernista, ele se preocupa com criar um texto cuja linguagem se aproxime da maneira como nós realizamos no cotidiano, ao passo que o romântico não manifesta essa mesma preocupação. Veja as características do modernismo: ruptura com a tradição artístico-literária, desconstrução de abordagens convencionais, contato com o cotidiano. O texto lido, inclusive, parece uma notícia de jornal. Visão crítica, uma abordagem incomum do amor, bem inusitada. Vejam o casal, Misael, 63 anos, a Maria Elvira, prostituta, mulher infiel. Atentem ao fato de que a ideia do modernista é subverter princípios e não mantê-los. Vamos dar uma observada agora num texto romântico e num texto modernista. Só que a temática não é mais o amor. A temática é o interior do país. É aquilo que a gente chama de temática regionalista. Vamos dar uma observada? Esta imensa campina que se dilata por horizontes infindos é o sertão de minha terra natal. Aí campeia o destemido vaqueiro cearense, que a unha de cavalo acossa, o touro indômito, no cerrado mais espesso, e o derriba pela cauda com admirável destreza. Veja só que o sertanejo é tratado como uma espécie de herói do campo que derruba o touro. Teremos uma narrativa dotada de feitos heróicos, amores. Aqui teremos o campo verdejante. Bem, a perspectiva aqui parece otimista demais. Ao passo que no texto 2, temos uma análise diferente. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Vejam só, 2 manchas verdes. Os pontos em que existe mato, em que existe grama, são pontos bem restritos. Existe pouca vegetação.
Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Observem ao fato de que o texto 1 emprega um regionalismo idealizado, por isso associado ao romantismo. A prosa regionalista, dentro do romantismo, tem um caráter heróico, tem um caráter ufanista, no sentido de valorizar as riquezas do país. O sertanejo é visto como herói. Já o segundo texto, ele tem um olhar crítico, tem um olhar modernista, que procura mostrar que o interior do país carece, de alguma forma, de riqueza, carece de vida. No lugar do campo verdejante, temos a caatinga. Atentem ao fato de que o romântico está muito associado ao processo de independência. Por isso, ele tenta trazer uma imagem positiva do Brasil. O modernista não está preocupado com manter os padrões. Então, ele empreende um olhar crítico que desconstrói essa visão positiva. É claro que são vários os movimentos artísticos, são vários os textos, são vários os contextos históricos. Por isso, procure valorizar as suas aulas de literatura. Nelas, você vai ter contato com características de estilos que vão produzir determinados textos de acordo com uma determinada época. Um abraço a todos e tchau, tchau. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 11. Bom estudo e até a próxima aula!